todas que me acompanham neste canal de aulas de Direito do SEDAIC Piauí Brasil. Nós, na nossa última aula, finalizamos a disciplina Direito Constitucional. Vamos iniciar agora, certo, a nossa disciplina Direito Penal. Iniciaremos com falando da aplicação da lei penal. Tá? A aplicação da lei penal, como princípio, certo? Ela se rege pelo tempo e do lugar do crime. Isso está disposto no artigo 6º, 4º, aliás, e na aplicação da lei no espaço, previsto no artigo 6º, tá? Do Código Penal. Também pela legislação especial, que é a contagem de prazo, a eficácia da sentença estrangeira, pena cumprida no estrangeiro, extraterritorialidade do lugar do crime, tá? E o primeiro princípio norteador da lei, da aplicação da lei penal, que é o mais importante, é o princípio da legalidade, que está previsto logo no seu artigo 1º, aonde é consagrado também no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal de 88, tá? Nos quais ali vem tratar, eles tratam de que não há crime sem lei anterior que o defina, tá? E nem pena sem prévia combinação legal, tá? O princípio da anterioridade é aquele que, segundo o qual uma pessoa só pode ser punida se à época do fato por aquela pessoa praticado já estava em vigor a lei que descreve ali o delito, o crime. Assim, consagra-se o princípio da irretroatividade da norma penal, tá? Já o princípio da reserva legal é aquele que apenas a lei, em sentido formal, ou seja, a própria lei, certo? Ela pode descrever condutas criminosas, sendo vedado ao legislador, certo, utilizar-se de decretos, de medidas provisórias ou outras formas legislativas para incriminar a conduta, tá? As chamadas normas penais, em branco, também existem, no entanto, para complementar. Elas complementam a norma, são as chamadas normas penais em branco. No entanto, elas não ferem o princípio da reserva legal, tá? A aplicação da lei penal está previsto nos artigos 1º ao 12º do Código Penal, tá? Que além desse princípio que eu acabei de falar, que é o da legalidade e da reserva legal, certo? Tem a lei mais benéfica, no artigo 2º, a lei excepcional ou temporária, no artigo 3º, o tempo do crime, no seu artigo 4º, a territorialidade, no artigo 5º, lugar do crime, no artigo 6º, a extraterritorialidade, no artigo 7º, pena cumprida no estrangeiro, no seu artigo 8º, a eficácia de sentença estrangeira, no seu artigo 9º, contagem de prazo, no seu artigo 10º, e por último, no seu artigo 12º, a lei especial. Quando falamos, vamos iniciar pela primeira, que é a retroatividade da lei penal benéfica, que está no artigo 2º do Código Penal. Nesse artigo do Código Penal, determina-se que ninguém
pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando, em virtude dela, a lei posterior. A execução e os efeitos penais da sentença condenatória, certo? E também nessa mesma linha, a Constituição Federal fala em seu artigo 5º, inciso 10 LX. Eita, eu sou ruim nessa droga desse algarismo romano. LX, que é 1050 menos 1040, né? No seu inciso 40, artigo 5º, inciso 40, que aonde estabelece ali que a lei penal só retroagirá, certo? Para beneficiar o acusado. Assim, se uma pessoa comete um crime, um delito na vigência de determinada lei e posteriormente surge outra lei que deixe de considerar o fato como crime, deve-se considerar como se essa nova lei já estivesse em vigor na data do delito. Isso é que chama-se retroatividade, o princípio da retroatividade. E dessa forma, não poderá o agente ser punido. O dispositivo é ainda mais abrangente, quando ele determina que, mesmo já tendo havido condenação transitada em julgado, em razão do crime, cessará a execução, ficando também afastado ali os efeitos penais da condenação. Por isso, se no futuro o sujeito vier a cometer novo crime, não se vai considerar ali como ele sendo reincidente, tá? Já no seu parágrafo único do artigo 2º, ele dispõe que lei posterior, que de qualquer modo favoreça o réu, aplica-se fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória, transitada em julgado. Nesta hipótese, a lei posterior continua a considerar o fato como criminoso, mas traz algumas benesses ao acusado. Pena menor, maior ou facilidade para obtenção de livramento condicional. Tá? Dessa forma, pensando-se assim, e pela combinação dos artigos 1º e 2º do Código Penal, podemos chegar a duas conclusões. A primeira é que a norma penal, em regra, não pode atingir fatos passados. Não podendo chegar, portanto, retroagir. O segundo é que a norma penal mais benéfica, entretanto, ela retroage para atingir fatos pretéritos. E como aplicaremos essa regra, a norma? Bom, como aplicaremos essa regra à norma penal em branco, é quando ocorre alteração no seu complemento. Devemos aí, então, obedecer duas regras importantes. A primeira é quando o complemento da norma penal em branco também for lei, e sua alteração benéfica retroagirá. Por exemplo, num crime em que alguém contrai um matrimônio e conhecendo a existência de impedimento que lhe dê causa à nulidade absoluta. A nulidade absoluta prevista no artigo 237. O complemento dessa norma, ela está no artigo 1521, inciso 1 a 7º do Código Civil. Assim, se houver alteração no Código Civil,
de forma a se excluir uma das hipóteses de impedimento, aquele que se casou na vigência da lei anterior, infringindo esse impedimento, ele será beneficiado. Tá? A segunda hipótese é que quando o complemento for norma infralegal, ela não retroagirá, salvo se alterar a própria figura abstrata do direito penal. Por exemplo, no caso de crime do artigo 22 da Lei 1521, certo? Que trata da economia popular, em que consiste ali a venda de produto acima do preço, constante nas tabelas oficiais, certo? A alteração aí, posterior dos valores desta, não exclui o crime. No crime de falsificação de moeda, aquele que falsificou o cruzeiro, por exemplo, no caso do crime de falsificação de moeda também, aquele que falsificou o cruzeiro, certo? Não deixa de responder pelo delito, por ter o governo federal aí alterado a moeda para real, tá? Nos dois exemplos aí que citamos, da moeda e do produto, certo? Não houve aí alteração quanto ao objeto abstrato da proteção penal, tá? Na combinação das leis, discute-se aí qual solução deve ser tomada quando uma nova lei é em parte benéfica e em parte prejudicial ao acusado. Vigente a lei, certo? Começa aí a produzir efeitos. Os seus efeitos começam a produzir a partir da data em que essa lei entra em vigor, passando a regular os fatos futuros e, excepcionalmente, os passados. Tal lei, ela valerá até que a outra o revogue. A gente vê isso no artigo 2º da Lei de Introdução ao Código Civil. Essa revogação pode ser expressa quando a lei posterior expressamente declara, certo, a sua revogação, a revogação. A revogação da anterior ou tacitamente quando a lei posterior é incompatível com a anterior, ou também quando regula integralmente a matéria tratada nesta lei. Segundo a súmula 711 do Supremo Tribunal Federal, tá? Diz assim, ó: a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação de continuidade ou de permanência. Falamos agora do artigo 3º, que é da lei excepcional ou temporária. A lei excepcional é aquela que foi feita para vigorar em épocas especiais, tais como estado de guerra, de calamidade e etc. Ela é aprovada apenas para vigorar enquanto perdurar o período excepcional. Certo? A lei temporal, essa é a lei excepcional. Já a lei temporal é aquela feita para vigorar por determinado tempo, ali estabelecido previamente na própria lei. Assim, a lei traz em seu texto a data de cessação da sua vigência. Nessa hipótese, determina o artigo 3º do Código Penal, certo? Que, embora cessadas as circunstâncias
que a determinaram a lei excepcional, ou decorrido o período de sua duração, que é a lei temporal, aplicam-se a elas os fatos praticados durante sua vigência. Tá? São, portanto, leis que, se ultrapassadas, pois elas regulam atos praticados quando praticado o crime, mas durante a sua vigência, tá? Mesmo após a sua revogação. Vamos falar do artigo 4º agora, que é o tempo do crime. Existem 3 teorias que definem o tempo do crime. A primeira teoria é a teoria da atividade. É aquela que considera-se como o crime praticado no momento da conduta omissiva ou comissiva. A segunda é a teoria do resultado. É aquela em que considera-se o crime praticado no momento da produção do resultado. E a terceira é a teoria da ambiguidade ou mista. É aquela que considera-se como crime aquele praticado no momento da conduta, tá? No momento da conduta e também no momento do resultado, tá? O Código Penal, ele adotou a teoria da atividade, tá? Que, segundo o qual considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, tá? De acordo com o artigo 4º, tá? Praticado no momento da ação ou da omissão. Mesmo ainda que seja um momento, mesmo ainda que outro seja, que não seja ali, que outro seja o momento do resultado. Está previsto no artigo 4º do Código Penal. Não se confunde tempo, não devemos confundir tempo do crime com o momento consumativo, que nos termos do artigo 14, inciso 1º do Código Penal, o crime ele se consome, certo? Quando se reúnem todos os elementos de sua definição legal, tá? Então não podemos confundir isso aí. Temos como importância a definição do tempo do crime, certo? Com a definição da norma legal. Assim, suponhamos que uma pessoa que tenha idade de 17 anos e 11 meses e alguns dias, e ele dispara contra alguém que morre apenas uma semana depois, 7 dias depois, né? Ora, o homicídio só se consumou com a morte, né? Quando o agente já possuía mais de 17 anos, já possuía 18 anos. Mas, neste caso, certo? No entanto, neste caso, o agente não poderá ser punido criminalmente. Ele é menor de idade, pois nos termos do artigo 4º do Código Penal, considera-se praticado o delito no momento da ação, quando o agente era ainda menor de idade, tá? Então ele não se imputa, ele não é imputado criminalmente, né? Tá bom? No artigo 4º, certo? Do tempo do crime também, tem como teoria da atividade a teoria do resultado e da ambiguidade ou mista, né? A teoria da atividade é o lugar do crime. Eu já falei, tá? Eu já falei disso aí, tá bom? Então, vamos agora passar para... Também não devemos esquecer, certo, do tempo do crime, certo, os termos do artigo 6º do Código Penal, tá? Que considera praticado crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão.
em todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Portanto, adotada a teoria da ambiguidade, segundo o qual, aí se adota a teoria da ambiguidade, segundo o qual o lugar do crime é tanto o da conduta quanto do resultado, né? Quando se trata do foro competente, é outra história. No Código de Processo Penal, certo? Ele adota como regra a fixação da competência e que estabelece ser competente o fórum, ou seja, a comarca na qual o crime se consumou. Isso está previsto no artigo 70 do Código Penal. Tá? Agora passemos para o artigo 5º, que é da territorialidade. Tá? Quando se trata de territorialidade, dizemos que, como princípio, que a lei penal só tem aplicação no território do Estado que editou a norma, pouco importando a nacionalidade, ou sujeito ativo, ou passivo. Também que a lei nacional só é aplicável a fatos cometidos em seu território, chamado o princípio da territorialidade absoluta, e que a lei nacional se aplica, tá, a fatos praticados excepcionalmente, aplicado pela lei nacional, tá, e também excepcionalmente, tá, permite-se a aplicação da lei estrangeira, tá, quando assim estabelecer alguns tratados ou convenções internacionais. Esse entendimento ele está previsto no artigo 5º do Código Penal. Devemos entender como território nacional todo o espaço em que o Estado exerce sua soberania, ou seja, o solo, os rios, lagos, mares, interiores, baías, faixas do mar exterior ao longo da costa, que inclusive é estabelecido 12 milhas essa faixa, e o espaço aéreo, tá? No seu parágrafo 1º e 2º do artigo 5º, ele esclarece ainda que, para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e as aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Tá? E isso é o parágrafo 1º. No parágrafo 2º ele diz que é também aplicável a lei brasileira, certo, aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. No seu artigo 7º do Código Penal, ele trata da extraterritorialidade. Nós conceitua-se a extraterritorialidade como sendo a possibilidade de aplicação da lei penal brasileira a fatos criminosos ocorridos no exterior. Seus princípios norteadores são, primeiro, está lá no artigo 7º, princípio da nacionalidade ativa, onde aplica-se a lei nacional do autor do crime, qualquer que tenha sido o local da infração. Letra B.
princípio da nacionalidade passiva, que é a lei nacional do autor do crime, aplica-se quando este for praticado contra bem jurídico do seu próprio Estado ou contra pessoa de sua nacionalidade. Letra C, o princípio da defesa real, que é o que prevalece a lei referente à nacionalidade do bem jurídico lesado, qualquer que tenha sido o local da infração ou a nacionalidade do autor do delito. Este princípio também é chamado de princípio da proteção, certo? A letra D, o princípio da justiça universal, que todo Estado tem o direito de punir qualquer crime, seja qual for a nacionalidade do sujeito, ativo e passivo, e o local da infração, desde que o agente esteja dentro do seu território. A letra E é o princípio da representação. A lei nacional ela é aplicável aos crimes cometidos no estrangeiro, em aeronaves e embarcações privadas, desde que não julgados no local do crime. No artigo 7º, certo, por sua vez, ele traça ali as seguintes regras referentes à aplicação da lei nacional a fatos ocorridos no exterior, certo, que ficam aí sujeitas à lei brasileira, embora cometidas no estrangeiro. No seu inciso 1º do artigo 7º, diz que os crimes contra a vida ou a liberdade, artigo 7º, o inciso 1º, letra A, diz que os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Na letra B diz que são os crimes contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, dos estados, de território, de municípios, de empresas públicas, sociedades mistas, autarquia ou fundações instituídas pelo poder público. Diz que os crimes, como crime contra a administração pública, por quem está a seu serviço, diz ser crime de genocídio, na sua letra D, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. No seu inciso 2º do artigo 7, vem a tratar dos crimes. A letra A, que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. B, praticados por brasileiros. C, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedades privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. No seu parágrafo 1º no seu parágrafo 1º do artigo 7, diz que nos casos do inciso 1º, qual nós citamos, o agente ele é punido segundo a lei brasileira, e ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro, ele é punido com a lei brasileira, tá? No seu parágrafo 2º, diz que nos casos do inciso 2º, o qual nós falamos, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Primeira, letra A, é entrar o agente no território nacional. B, se for punível também no país em que foi praticado o crime. C, está o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a sua extradição. D, não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. Não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não está extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. No seu parágrafo 3º, ele diz que a lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiros fora do Brasil
e se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. Não foi quando a letra A do artigo 3º diz que quando não foi pedida ou não foi negada a extradição, ou quando houver requisição do Ministério da Justiça. De tudo isso, percebe-se, portanto, que no artigo 7º, inciso 1º, a letra A, B e C, ela adotou ali o princípio da defesa real. No seu artigo 7º, inciso 2º, foi adotado ali o princípio da justiça universal. No seu artigo 7º, inciso 2º, letra B, foi adotado aí o princípio da nacionalidade ativa. No seu artigo 7º, letra C, adota-se aí o princípio da representação. E por último, no seu artigo 7º, parágrafo 2º, 3º, foi também adotado o princípio da defesa real ou proteção. Finalizamos aqui. Continuaremos com a disciplina de direito, tá? Numa próxima aula, tá? Então, obrigado a todos, espero ter contribuído com todos vocês, tá? Obrigado e até a próxima aula. Há tempo. A nossa próxima aula, nós falaremos da pena cumprida no estrangeiro, que é o artigo 8º do Código Penal. Mais uma vez, obrigado e até a próxima aula.